Bom dia, amigos. Hoje faremos uma viagem no tempo para falar de um dos álbuns mais importantes da história do rock brasileiro. O disco de estreia da Legião Urbana, lançado em 1985. Sim, aquele mesmo disco que traz Será, Ainda é Cedo e outras faixas que até hoje ecoam com força nas playlists de quem procura poesia, protesto e alma em forma de música. Neste vídeo vamos comentar faixa por faixa, mas indo além da superfície. Vamos mergulhar no que cada letra nos diz, como cada arranjo foi pensado, o contexto político e social em que o álbum surgiu e por que ele ainda é tão relevante quase 40 anos depois. Vamos nessa? Antes de entrarmos nas músicas, precisamos entender o Brasil de 1985. A ditadura militar estava chegando ao fim, mas o país ainda sentia os ecos da repressão, da censura e da desesperança. A juventude da classe média urbana, especialmente a de Brasília, vivia um vazio político, social e existencial. Foi desse vácuo que nasceu a Legião Urbana. Formada por Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e, na época, Renato Rocha, a banda surgiu como uma voz articulada e feroz da juventude brasileira. O disco de estreia reflete isso com perfeição. É cru, direto, melódico e furioso. Vamos à análise faixa a faixa. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? O álbum abre com uma das músicas mais emblemáticas da Legião. Será é um questionamento angustiado. A letra mistura existencialismo com crítica social, colocando em dúvida a possibilidade de mudança. A ambiguidade do título, Será, como dúvida ou possibilidade, é brilhante. Musicalmente é simples e eficaz. Um riff de guitarra marcante, bateria seca e a voz de Renato Russo no limite entre o canto e o desabafo. Lançada como primeiro single, foi um sucesso instantâneo e mostrou que havia espaço para letras mais profundas no pop rock brasileiro. Essa faixa é um verdadeiro hino de abertura para uma juventude que se sente traída pelas promessas de um país que deveria estar mudando, mas ainda parece o mesmo. Você é tão moderno, se acha tão moderno, mas é igual a seus pais. Uma das faixas menos conhecidas do disco, A Dança, é uma crítica à apatia política e à alienação. É interessante notar a energia quase punk da canção. A Legião ainda carregava um DNA de banda punk no início. Renato Russo foi o trovador solitário e a banda tinha raízes no movimento punk brasiliense. Aqui, a crítica é menos melódica e mais agressiva. A faixa quebra um pouco o romantismo do anterior e mostra que o disco vai oscilar entre o íntimo e o político o tempo todo. Filósofos suicidas, agricultores famintos, desaparecendo, embaixo dos arquivos. Essa é uma das faixas mais simbólicas do clima político da época. Petróleo do Futuro fala da exploração, manipulação e da falsa esperança vendida pelos governos. Há uma ironia amarga na letra. O petróleo do futuro nunca chega, assim como a utopia prometida pela política. É uma faixa com estrutura quase experimental, cheia de pausas e mudanças rítmicas. A letra, em tom quase sarcástico, mostra um Renato Russo crítico, mas também desiludido. Aqui já sentimos que o disco não é só musical, é quase um tratado social. Uma menina me ensinou quase tudo o que eu sei. Era quase escravidão, mas ela me tratava como um rei. A quarta faixa é uma das mais românticas do álbum, mas não no sentido tradicional. Ainda é cedo é sobre desencontro, idealização e frustração amorosa. É uma narrativa típica de alguém que se apaixona e projeta no outro algo que talvez nem exista. A melodia é uma das mais belas do disco. A guitarra de Dado Villa-Lobos entra em perfeita sintonia com a melancolia da letra. É fácil entender porque essa música se tornou um clássico. O interessante é que, mesmo falando de amor, a canção não foge do espírito do disco. O amor aqui é difícil, é distante, é uma forma de buscar sentido em meio ao caos. Escrevi para você, você não respondeu. Também não respondi quando você me escreveu. Essa música é um verdadeiro grito de isolamento. O título já diz tudo. Estamos perdidos no espaço. A letra fala de incomunicabilidade, de uma juventude que não sabe onde está nem para onde vai. É uma faixa densa, com uma atmosfera pesada, tanto sonora quanto liricamente. É um ótimo exemplo da habilidade da Legião em criar ambientes com poucos recursos.
Renato Russo dizia que não fazia música para tocar no rádio, e essa faixa prova isso. É uma faixa que exige atenção e que não se entrega facilmente, mas quem mergulha nela encontra um retrato sombrio, porém real, da juventude brasileira da década de 80. Quando nascemos, fomos programados a receber o que vocês nos empurraram com os enlatados dos USA 9-6. Aqui temos talvez o maior hino de contestação do disco. Geração Coca-Cola é uma crítica frontal ao imperialismo cultural, ao consumismo e ao conformismo da juventude. Renato Russo canta como se estivesse cuspindo as palavras, com uma fúria contida, mas cortante. A música é direta, quase um manifesto punk. É impossível ouvir e não se sentir convocado à rebelião. E o mais irônico é que a própria Legião se torna um ícone pop, mas sem nunca trair a crítica. Geração Coca-Cola é o paradoxo. Estamos dentro do sistema que combatemos, e a banda sabia disso. Ainda me lembro aos 3 anos de idade, o meu primeiro contato com as grades, o meu primeiro dia na escola, como eu senti vontade de ir embora. Apesar do nome, essa não é exatamente uma música de reggae no sentido tradicional. É mais um ska, acelerado com letra sarcástica e crítica social. A faixa fala de artificialidade das relações e da superficialidade de certos comportamentos. É uma canção que parece mais leve, mas que esconde uma acidez típica de Renato Russo. Há uma certa ironia, quase debochada nos versos. Musicalmente, ela dá um respiro no álbum, que até então vinha bastante carregado emocionalmente. Mas mesmo o respiro aqui tem veneno. Já estou cheio de me sentir vazio. Meu corpo é quente e estou sentindo frio. Todo mundo sabe, ninguém quer mais saber. Afinal, amar ao próximo é tão demodé. Baader-Meinhof Blues é uma das faixas mais politizadas do disco Legião Urbana. Seu título faz referência ao grupo terrorista alemão Baader-Meinhof, mas não glorifica a violência. Com tom sombrio e clima de paranoia, a música adverte sobre o controle ideológico, ou seja, terrorismo de Estado. A faixa é um alerta contra ilusões ideológicas. Somos soldados pedindo esmolas. Essa é uma das músicas mais tristes e belas do álbum. A metáfora dos soldados representa uma juventude ferida, que luta por algo, mas não sabe exatamente o que. Uma juventude perdida, abandonada, invisível. A sonoridade é mais arrastada, melancólica. A voz de Renato soa aqui como um lamento, quase uma oração. A música é curta, mas deixa uma marca profunda. É talvez a faixa que melhor sintetiza o espírito do disco. Um misto de revolta, desalento e poesia. Não vá embora, fique um pouco mais. Ninguém sabe fazer o que você me faz. É exagero e pode até não ser. O que você consegue, ninguém sabe fazer. Uma das letras mais crípticas e poéticas do álbum. Teorema fala sobre identidade, sobre mudança, sobre o processo de autoconhecimento. Há um eco da literatura existencialista aqui, especialmente de Albert Camus e Jean-Paul Sartre, autores que Renato Russo lia. É também uma música com forte subtexto sobre orientação sexual e os dilemas do pertencimento. Renato Russo, que mais tarde se assumiria bissexual, usa imagens ambíguas para falar de uma busca por identidade e aceitação. Musicalmente é uma das faixas mais atmosféricas. É suave, mas com peso lírico gigantesco. Uma joia escondida no final do disco. O álbum fecha com uma canção que já nasceu clássica. Por enquanto, é uma das letras mais lindas da música brasileira. Um lamento sobre o fim do amor, sobre a passagem do tempo, sobre tudo o que não conseguimos manter. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. É impossível ouvir esses versos sem se emocionar. E é incrível como um disco tão marcado por protesto e raiva termina com uma faixa de pura delicadeza e melancolia. Ela não foi composta especialmente para o disco. Já existia desde o tempo em que Renato era o trovador solitário. Mas aqui ela encerra com perfeição a jornada emocional que o álbum propõe. O primeiro disco da Legião Urbana não é só uma estreia bem-sucedida. É uma declaração de guerra contra o silêncio, contra o conformismo, contra a ausência de sentido. É também uma confissão íntima, um diário de dores e esperanças. É incrível pensar que 4 jovens de Brasília conseguiram capturar o espírito de uma geração inteira. E mais do que isso, criar um álbum que continua falando com as novas gerações.
Porque, no fundo, ainda somos a geração Coca-Cola. Ainda estamos perdidos no espaço. Ainda é cedo e ainda nos perguntamos, será? Se você gostou da análise, deixe seu like, comente qual a sua música favorita desse disco e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima e que a poesia de Renato Russo continue nos acompanhando. Sempre. Não custa pensar, mas custa ficar sem saber. Inscreva-se agora e descubra algo novo, todo dia.